E aí, pastora, pode ou não pode fazer tatuagem? Esse é o nosso tema de hoje. Vem comigo! Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta, trazendo para você mais informações e vamos tratar de um assunto bem polêmico, né? Interessante que eu estava preparando essa matéria já há alguns dias, querendo colocar aqui no meu canal, e eu dei uma acelerada hoje, porque o assunto veio à tona e já está aí em todas as redes sociais, nas mídias, nos canais, tratando aí o assunto de tatuagem, devido à tatuagem que a pastora Isa Reis fez, né? E o povo descobriu. Então, eu trouxe como referência para tratar desse assunto exatamente essas duas pastoras, a pastora Isa Reis e a pastora Renalda Carvalho, porque são duas pastoras que fizeram tatuagens recentemente ou depois que receberam a unção pastoral. Então, é exatamente aí onde o bicho pega, né? Porque as tatuagens foram feitas depois da unção pastoral. Então, à luz da palavra, o que a Bíblia diz? Será que a Bíblia traz alguma referência dizendo que é pecado ou não você fazer tatuagem? As pessoas usam muito o texto de Levítico, lá, Levítico 19, no 28, diz: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marcas alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então, gente, o que eu entendo? Esse texto, ele foi escrito no livro de Levítico. Foram as leis que o Senhor Deus entregou para o povo de Israel. O povo de Israel vieram de uma nação pagã do Egito, uma nação com costumes pagãs, e Deus precisava mudar o hábito das pessoas. Então Deus teve que reescrever toda a sua constituição, toda a lei, para que o povo entendesse que agora ia ser diferente. Afinal de contas, aquele povo passou o quê? Mais de 400 anos ali na terra do Egito. Então eles pegaram todos os costumes, todos os hábitos daquela terra idólatra, daquela terra pagã. Então foi necessário Deus escrever, entregar essa lei, essa constituição, para que o povo não continuasse mais com aqueles costumes do Egito. Tanto é que você, lendo o contexto, você vai ver aí que Deus não está tratando apenas dessa questão do golpe na carne, de cortar a carne, de fazer a tatuagem, ou a marca, né? Não usa a palavra tatuagem, usa a palavra marca, que o povo tinha esse costume de fazer pelos mortos, né, para trazer lembrança dos mortos. Eu não sei bem como é que era esse ritual, mas era mais ou menos assim. Nesse mesmo capítulo, você vai ver que Deus vai falar que se o filho pecar, a filha pecar, tem que levá-la para fora, tem que apedrejar, vai falar do corte do cabelo do homem, do corte do cabelo da barba. Então, assim, Deus traz muitos detalhes do comer carne, do comer sangue, carne com sangue. Então, Deus trata aqui minuciosamente dos costumes que era do Egito. E agora Deus estava trazendo para o povo uma diferença, um diferencial na lei. Então, eu não acredito que esse texto possa ser usado para aplicar nessa questão. Ah, tatuagem é pecado, entendeu? Então, o que é que pega? O que é que pega é o seguinte: quem fez tatuagem, por exemplo, eu usei essas duas referências porque essas tatuagens foram feitas depois que elas receberam a unção pastoral. E é exatamente aí onde está o problema. Porque nós não temos o costume, dentro das nossas igrejas, de utilizarmos de tatuagem, de fazer tatuagem, de achar normal fazer tatuagem. Nós carregamos isso aí. Nós carregamos esse tradicionalismo, esse conservadorismo dos nossos antepassados e veio até nós. Como nós não temos esse costume, o que acontece? Quando alguém faz, então se torna o quê? Escândalo. As pessoas se escandalizam, mas não é crente. É a mesma coisa de dançar, né? Nós fomos criados, nossos pais dizendo dançar é pecado. Então ninguém vai para as festas e sai dançando, porque dançar é pecado. Entendeu?
Então, muita coisa a gente carrega de uma maneira tradicional. As pessoas querem bater de frente, mas eu quero derrubar a religiosidade, porque eu quero ir de encontro à religiosidade, eu quero confrontar mesmo. E a gente sabe que não é bem por aí, né? O importante é a gente entender com sabedoria a palavra de Deus. 1 Coríntios 6,12 vai dizer: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, o meu desejo, o desejo das minhas emoções, dos meus sentimentos, não pode me dominar. Eu não acho nada demais a pessoa fazer uma tatuagem. Inclusive, até minha sobrinha Gabi, depois que se converteu, ela disse: tia, eu vou fazer uma borboletinha, fazer uma tatuagem aqui no meu pescoço. E até eu expliquei para ela, digo: ó, Gabi, qual seria o propósito? Qual seria o intuito? O que é que isso vai acrescentar na tua vida espiritual? Pelo contrário, quando alguém perguntar: ei, Gabi, tu usa tatuagem? Que legal! Mas tu fez quando? Eu já fiz depois que eu me tornei crente. Então, de alguma forma ou de outra, vai provocar uma polêmica, vai provocar um escândalo. Então, é isso que eu quero deixar bem claro aqui para todos vocês. Eu, particularmente, não faria. Acho bonito nos outros, mas em mim eu não faria. Mesmo se eu não fosse evangélica, eu não faria. Porque não me agrada, em mim, no meu corpo não me agrada. E se a pessoa se tornou evangélico e veio sem tatuagem e de repente aparece toda tatuada, e ainda por cima, se a pessoa é uma liderança, é um referencial. Uma pastora, uma missionária, ela é um referencial. As pessoas vão se espelhar nela. Então, tem que ter esse cuidado. Então, o que eu refuto é exatamente isso. Poxa, você é uma liderança, não tem tatuagem. De repente, você aparece com tatuagem, vai provocar escândalo, sim. Vai servir, vai estar na mídia, vai servir de fofoca, de fuxico, sim. Então, não é melhor evitar? É melhor evitar, né? Então, muita coisa pode-se evitar. A gente pode expressar, como eu entendo aí que a Isa quis expressar o momento que ela está vivendo, um momento de mudança, de um novo horizonte, de crescimento, né? Creio que a Renálida também, não sei, mas temos que ter esse zelo e esse cuidado pelas coisas do céu. Principalmente Isa, que pregou muito de maneira conservadora, né, a sã doutrina, e de repente entrou em contradição. É o que a gente vê, né? Está havendo uma contradição. Então, temos que ter esse cuidado, gente. Nós não podemos refutar religiosidade e arrancar a essência do evangelho. O evangelho vai ser sempre evangelho, hoje, sempre e eternamente. Amém? Pega a visão. Que Deus abençoe vocês. Deixe o seu like nesse vídeo, compartilha com mais alguém, deixe a sua opinião aí. Você acha que o crente deve ou não deve fazer tatuagem, tá bom? A sua opinião é muito importante. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Se ainda não é inscrita no canal, inscrito, se inscreve, toca no sininho para receber todas as notificações de mensagens, notícias e informações. Deus abençoe vocês.